Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de jQuery básico e na aula de hoje nós iremos aprender a criar um slideshow em jQuery sem usar nenhum plugin adicional, puro jQuery, tá? É esse slideshow que vocês estão vendo aí na tela de vocês e na aula de hoje nós aprenderemos a deixar ele dessa forma, tá? Antes eu peço que vocês entrem no meu portal .com.desenvolvimento.net e na aba de downloads e arquivos videoaula vocês vão encontrar o arquivo da videoaula 12 de jQuery. Nele vocês vão receber aí um arquivo RAR contendo aí uma index, uma pasta de JS, uma pasta de imagem e uma pasta CSS, tá? Que é o que nós iremos usar como base para poder construir esse nosso slideshow, tá? Antes de nós começarmos a aula, eu peço para você também que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva para poder ajudar esse canal a crescer e também aí a poder sempre ficar atualizado das novidades que nós estamos implementando aqui, tá? Também se gostou do vídeo, curta ele e compartilhe para poder ajudar na divulgação, tá? Então, gente, depois da nossa vinheta de abertura, você já vai ficar com a aula de hoje. Com os arquivos baixados e descompactados dentro da nossa pasta jQuery, o que nós vamos fazer a princípio? Entender os arquivos que nós acabamos de baixar, né? Então nós temos aí a nossa index.html, onde nós colocamos apenas o seguinte: uma tag figure e 3 tags de imagens filhas dessa tag figure, né? Perceba que essa tag figure recebe o id slide, né? E as nossas tags de imagem, elas recebem um alt, né? É importante nós deixarmos esse alt, pois ele que vai fazer aquele texto que tem embaixo do slideshow que nós normalmente vemos por aí, tá? Outra coisa é que eu já deixei o estilo pronto, né? Eu já trabalhei na estilização para a gente não ter que ficar trabalhando com CSS durante a aula. Então, se vocês verem bem esse estilo.css, vocês vão ver que a minha figura está toda sendo estilizada pelo CSS, né? Se vocês precisarem de vocês aumentar ela ou trabalhar de outra forma, vocês podem fazer essa modificação através da CSS, né? E perceba também que eu coloquei aqui uma tag P, né? Que essa tag ela não existe a princípio e que nós vamos criá-la usando aí o jQuery, tá? Com isso tudo nós vamos ter esse resultado, né? Nós vamos ter o quadro da onde vai aparecer o nosso slideshow, só que por enquanto não está aparecendo imagem nenhuma ali dentro, né? Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer com o jQuery é isso, é selecionar a primeira imagem e fazer com que ela apareça para nós, né? Então vamos no nosso script, tá? E vamos começar fazendo com que essa primeira imagem apareça. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou encapsular aquele meu slide, que no caso é o figure que está com o id slide, certo? Vou pegar dele o img e vou pegar um eq0, ou seja, estou pegando a primeira filha desse figure, né? A primeira tag de imagem que ele encontrar, ele vai selecionar para mim, tá ok? E o que eu vou fazer nela? Eu vou dar um add class nela, que é o add class ativo, tá? Para mim poder saber qual imagem está selecionada no momento, né? Então só vamos adicionar essa classe ativo para a gente saber qual que está ativa no momento. E nós vamos pedir para o jQuery dar um show naquela imagem, ou seja, para ele mostrar ela já que ela está escondida, né? Vamos salvar e atualizar. Perceba que ela foi renderizada, só que o quadro meu aqui não ficou bacana. Então eu vou alterar um pouco aqui no CSS para um height de 428 pixels e um width de 640 pixels, né? Vamos salvar agora. Perfeito, a minha imagem agora está totalmente no quadro, está ok para a gente poder continuar, tá? Então, como eu já selecionei a imagem que eu quero, que é a primeira imagem que aparece aí para o usuário, e eu coloquei uma classe ativo nela, com essa classe ativo nós vamos selecionar o alt da imagem que possui essa classe e vamos fazer com que esse alt se torne uma tag de parágrafo, né? Sendo ela a primeira filha da nossa tag figure, ok? Como que nós vamos fazer isso na prática? Primeiro vamos criar uma variável e chamar ela de texto, tá? E agora com essa variável texto nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encapsular
essa classe que nós criamos agora, que é a classe ativo, né? Que nós acabamos de adicionar ela dentro dentro da nossa primeira imagem aqui no caso, né? E eu vou pegar o atributo dela, então ó, attr, ok? E o atributo que eu quero pegar dela é o alt, tá? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar dentro do meu slide, ou seja, dentro da minha tag figure, o que? O prepend, e vou colocar assim, ó, vou colocar a tag P, né, a tag de parágrafo, mais a minha variável texto, né, que está recebendo ali o alt da imagem que possui a classe ativo, e vou fechar a minha tag de parágrafo aqui na frente, né? Bom, gente, ao eu salvar agora esse documento e atualizar, perceba que já aparece o texto da minha imagem, né? Se eu achar que o parágrafo ficou muito curto, eu posso até aumentar ele, né? Vamos aumentar a fonte aqui para 18, né? Vamos ver se vai ficar legal. Atualizei, aí já ficou, já melhorou bem aí o meu slideshow, né? Bom, então nós já temos aí o resultado, o nosso primeiro slide pronto, né? Perceba que ele já está bacana. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um temporizador que será o responsável aí pela transição, ou seja, o tempo da nossa transição, tá? Para criar esse temporizador, nós vamos definir ele com mais ou menos 3 segundos. Então vamos colocar assim, ó, set interval slide, vírgula, 3000, né? Para valer aí de 3 segundos, tá? Note que nós colocamos nesse temporizador um slide, né? Esse slide, ele é o nome da nossa função que irá gerar as transições e as mudanças de legendas aí do nosso slide, tá? E agora nós vamos criar essa função slide, né? Que fará toda a manutenção aí do nosso slideshow. Então, function, certo? Vou chamar o meu slide. Abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves, tá? Agora aqui dentro nós vamos colocar o nosso código. Logo de início nós veremos se depois da imagem que está ativa, se existe uma outra imagem, né? Então a gente vai fazer uma verificação usando o if, né? Então if se encapsula minha classe ativo novamente que nós adicionamos na imagem. Se na minha ativo next, ou seja, na próxima, ponto size, ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Se existir alguma coisa, se existir alguma dimensão, algum tamanho depois, ele vai fazer algo. Se não, else, ele irá retornar ao estado inicial do nosso slide, né? Então, se for verdadeiro, se a próxima imagem existir, o que nós vamos fazer? Nós vamos esconder essa imagem que estava anterior, né, tirando dela aí a classe ativo, e vamos capturar a próxima tag, né, ou seja, a próxima imagem, e vamos fazer ela aparecer com efeito de fade. Vamos colocar a classe ativo nela e ela se tornará visível aí para o usuário, né? Então agora que nós vamos criar todo o nosso carrossel, tá? Para isso, aqui dentro do nosso if, nós vamos colocar o seguinte: vamos encapsular o nosso ativo de novo e vou colocar um fade out nele, né? Vou pedir para ele sair. Vou usar o remove class para retirar a minha classe ativo, né? Perceba que na ordem que eu fui falando para vocês é o que nós estamos colocando, né? Vou chamar o próximo, então next. E esse next vai fazer o quê? Ele vai fazer um fade in e vou adicionar a classe nele, que é a classe ativo, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha imagem que está ativa. Caso a próxima imagem seja verdadeira, caso exista uma imagem depois, ele vai fazer o que? Ele vai esconder essa primeira imagem, remover a classe ativo dela, passar para a próxima imagem, mostrar para o usuário essa próxima imagem com fade in e adicionar a classe ativo nela para que ela possa ficar visível ao usuário e voltar a fazer esse loop, né? Agora, se não existir, se essa for a última imagem, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que esconder a imagem ativa com o efeito de fade, também tirar a classe ativo dela
e vamos capturar a primeira imagem do conjunto. Ou seja, ele passou o loop, acabou, não tem mais nenhuma imagem depois, ele volta lá na primeira imagem, né? E essa primeira imagem vai receber a classe ativo de novo. Então, para a gente poder fazer isso, nós vamos setar da mesma forma. Vou encapsular a minha classe ativo, vou dar um fade out nela, ok? Vou adicionar o remove class, igualzinho ali em cima, tirando também o meu ativo. E agora eu vou fazer o que? Eu vou encapsular novamente a minha tag figure através do ID dela, slide, e vou capturar a minha primeira imagem, igual nós fizemos ali em cima. Então, img eq, entre parênteses, 0, né, para nós capturarmos a primeira imagem. E vamos fazer o que com ela? Dar um fade in, tá joia? E adicionar a ela o nosso ativo, tá? Então, agora se eu salvar e atualizar, perceba que as minhas imagens, a partir de 3 segundos, elas já começam a se modificar, né? Ela vai até a terceira imagem e volta para a primeira imagem. Ou seja, o meu slideshow já está bonitinho funcionando, né? Só o que não está funcionando nele? As legendas. E é isso que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos trabalhar nessas legendas, tá? Então, para essa legenda funcionar bacana, nós vamos fazer o quê? Primeiramente, nós vamos esconder essa legenda de uma forma rápida. Adicionaremos o texto que está dentro da nossa variável texto lá em cima, tá? E esperaremos aí meio segundo aí para exibir essa legenda, tá? Então, para isso, vamos encapsular novamente o nosso ID slide, né, que é o ID que está dentro da nossa tag figure, e vamos colocar um P, né, que é aquele parágrafo que nós criamos através do jQuery, né? Então nós vamos pedir que a princípio ele se esconda. Então o id, ok, ponto HTML, e dentro desse HTML vamos adicionar o nosso texto, né, ou seja, a nossa variável texto, né? Vamos dar um delay nele, então delay de 500, e vamos pedir para mostrar um fade in nele, né? Então vamos salvar e ver se vai funcionar bacana aqui o nosso slide. Paisagem 1. Só que perceba o seguinte, o meu texto aqui embaixo está aparecendo, só que com um pequeno problema. Note que ele está sempre aparecendo o texto da primeira imagem. Por quê? Quando eu criei a variável texto e encapsulei ela aqui em cima, eu não coloquei ela dentro do meu slide, dentro da minha função slide, né? Até porque ela precisava estar fora da função slide para poder selecionar aí o primeiro elemento, né? Então, vou deixar ela lá em cima e vou adicionar ela dentro da minha função slide, né? Logo abaixo aqui do meu else. Então nós vamos capturar o alt da imagem que está com a classe ativo e vamos fazer o que nós fizemos abaixo para poder apresentar ao usuário o texto daquela imagem, né? Então agora salvando, perceba, o paisagem 1, ele vai trocar, paisagem 2, e ele vai trocar para paisagem 3. Finalizou o looping, ele volta para paisagem 1, tá? Bom, gente, então, aí com a criatividade de vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir manipular bem bacana esse slideshow. Podem aí deixá-lo da maneira como vocês quiserem, trabalhando aí com a CSS. Também aí com o jQuery vocês podem estar manipulando ele, implementando novas funções nesse slideshow, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima. Esse curso tem um apoio de Avila Host, hospedagem web, Linux e Windows, revenda, servidores dedicados e servidores cloud, infraestrutura de última geração. Clique no link da descrição e saiba mais. Planos a partir de R$ 9,99 ao mês.